Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Cláudia Gomes, eu sou uma mulher branca, com os cabelos na altura dos ombros escuros, eu uso óculos e estou vestindo uma blusa bege e preta. Vamos ver comigo o título da nossa aula? Tempo natural, cronológico e histórico. Geralmente, a primeira coisa que a gente faz quando a gente acorda é olhar o tempo, olhar o relógio. Por quê? Porque a gente tem hora para tudo hoje em dia. Hora para acordar, hora para ir à escola, hora para comer, hora para se divertir, hora para encontrar os amigos. Mas essa necessidade de contar o tempo é antiga. E além disso, a necessidade de contar o tempo, que sempre existiu ao longo da nossa história, ela permanece hoje em dia, mas de formas diferentes. Então, nessa aula, a gente vai ver as várias formas de contar o tempo das sociedades, bem como as temporalidades e os períodos da história. Então, vem comigo que eu vou te contar esse tempo nessa história. A história estuda justamente as mudanças, os processos de mudança das sociedades humanas, mas não só. A história também estuda as permanências, aquelas coisas que continuam, que mudaram pouco ou mudaram praticamente nada. Ou seja, a história estuda o tempo passado, mas também o tempo presente. A história, enquanto ciência, ela se preocupa em observar as transformações sociais, ou seja, a história estuda as sociedades humanas no tempo e no espaço. A história, então, é o campo do conhecimento dedicado ao estudo das ações dos seres humanos no tempo e no espaço, como eu falei. E isso ajuda a gente a entender quem somos, a perceber a vida em sociedade e os processos, ou seja, processos vividos por nós, sujeitos históricos. Esse estudo envolve as realizações humanas, as transformações sociais, políticas e culturais que ocorrem nas sociedades, bem como as permanências, ou seja, aquilo que pouco mudou ao longo do tempo. E ao conhecer o passado, a história nos auxilia a compreender melhor o presente e assim nos tornamos mais capazes de agir para transformar a sociedade. Entendeu por que a história se preocupa tanto com o tempo? Então, certos indícios arqueológicos, por exemplo, mostram para a gente que essa preocupação de marcar o tempo e controlar o tempo, ou pelo menos organizar o tempo, é muito antiga. Desde antes das sociedades se tornarem fixas, ou seja, sedentárias. Ainda no momento em que elas procuravam alimentos por aqui ou por lá, essa marcação já existia, como mostra para a gente essa evidência encontrada lá na África. No território onde hoje é o atual Congo, foi encontrado um osso de beduíno de cerca de 20 mil anos. E esse osso contém pequenas marcas que os arqueólogos acreditam que sejam marcações da passagem do tempo, dos dias de acordo com as fases da Lua. Mas a contagem do tempo só se tornou mais sistemática a partir de 10 mil anos atrás. Isso porque quando os povos, as sociedades se tornaram sedentárias, quando elas começaram a dominar a agricultura. E observando os ciclos da natureza, foi que começou a haver a contagem do tempo que a gente chama hoje de tempo da natureza. Ou seja, observando os ciclos da chuva, da seca, das enchentes, do sol e da lua, das estações do ano. O conhecimento dos ciclos, como a primavera, o verão, o outono e o inverno, revelou-se essencial para garantir a sobrevivência das comunidades em diversos lugares do mundo. Isso porque eles precisavam se preparar para estocar alimentos, o momento de preparar para o inverno ou o momento de se preparar para as enchentes. As civilizações da antiguidade, alguns povos antigos, elaboraram os mais antigos calendários da história da humanidade, como os astecas, os egípcios, os hindus. Stonehenge, por exemplo, é uma construção de cerca de 5 mil anos, composta de pedras arranjadas em forma circular, que, entre outras funções, servia como um calendário solar que marcava o início e o fim das estações do ano. No entanto, existem outras maneiras de se compreender o tempo. Por exemplo,
o tempo cronológico, que é o tempo diferente do tempo da natureza. O tempo cronológico, por exemplo, é medido em minutos, dias, meses, anos e milênios. Existem hoje em dia, por exemplo, mais de 40 calendários conhecidos por nós desde a antiguidade e outros do tempo presente. E essas formas de organizar o tempo vai de acordo com cada sociedade, porque cada uma vai adaptar o seu calendário às suas necessidades. E, normalmente, o que marca o início desses calendários, dessas diferentes sociedades, é um fato histórico importante, ou algum evento da natureza, ou então um evento religioso. Para os muçulmanos, por exemplo, a contagem do tempo tem como marco inicial a Hégira, ou seja, o ano em que o profeta Maomé, peregrinou da cidade de Meca para Medina, como está registrado nas escrituras do Corão. O atual ano islâmico é de 1442. Já para os judeus, o calendário começa muito tempo antes. Eles têm como marco inicial a criação do mundo, segundo o Velho Testamento da Bíblia. Eles estão no ano 5781. Já para o povo Xingu, o calendário se relaciona aos meses do ano, com as diferentes atividades cotidianas deles, como a pesca, a colheita do milho e o plantio da mandioca. O calendário chinês, considerado um dos mais antigos registros cronológicos, utiliza tanto o ciclo do Sol quanto o ciclo da Lua. Na Ásia, diversos países adotam calendários bem parecidos com o chinês, e foi a partir dele que surgiu o horóscopo chinês. Em 2021, estava no ano de 4719. E para as civilizações cristãs, o marco inicial foi o nascimento de Jesus Cristo. Por isso, o calendário cristão marca o antes de Cristo e depois de Cristo. O Brasil adotou o calendário gregoriano, que é baseado também nesse marco inicial, antes e depois de Cristo. O calendário gregoriano é um dos mais utilizados do mundo, principalmente nos países ocidentais, como o Brasil. Nesse calendário, a contagem do tempo é realizada em dias, meses e anos. Nos estudos da história, convencionou-se a chamar de milênio o período de 1000 anos, século de 100 e década de 10 anos. Para essa marcação de tempo, costuma-se usar algarismos romanos, aqueles que a gente aprendeu na matemática. Como ele é um calendário cristão, como eu disse, os anos começam a ser contados antes e depois do nascimento de Cristo, com a sigla AC, antes de Cristo, e DC, depois de Cristo. Assim, o século I vai do ano 1 até o ano 100. O século II vai do ano 101 até o ano 200, e assim por diante. Hoje, vivemos no século XXI. Esse século começou no 1º dia de janeiro de 2001 e vai terminar em 31 de dezembro de 2100. Ao estudarmos os acontecimentos do passado, nós, historiadores, utilizamos muito o tempo cronológico para a gente poder se situar no tempo. Mas essa não é a única forma da gente observar e interpretar o tempo. Nós, historiadores, usamos o tempo histórico. Isso porque esse tempo ele vai variar conforme as sociedades e os acontecimentos, conforme as transformações sociais, bem como as suas permanências. O tempo histórico, por sua vez, possui diferentes ritmos e durações e pode ser verificado principalmente por meio das permanências e transformações, como podemos ver nessa imagem, que retrata o Rio de Janeiro, a Avenida Central, no ano de 1910. A rua permanece, só que hoje como Avenida Rio Branco. Então, o tempo histórico acompanha as transformações da sociedade. E por isso, o historiador francês Fernand Braudel, para fazer a gente entender essas mudanças na sociedade, cunhou o conceito de tempo histórico, que é o tempo que se divide em curta duração, média duração e longa duração. O tempo de curta duração é caracterizado por eventos breves, como a gestação humana ou um campeonato de futebol.
O tempo de média duração é marcado por transformações mais lentas, mas que são percebidas ao longo da vida de uma pessoa e modificam as circunstâncias do cotidiano dela, como uma ditadura civil-militar ou a Guerra Fria foi. O tempo de longa duração são os processos históricos que demoram longos períodos de tempo para acontecer e podem durar muitos séculos, como é o caso da escravidão antiga, moderna e contemporânea. Para Fernand Braudel, assim como o oceano, o tempo é um só, mas possui camadas temporais, da mesma forma que o oceano possui camadas de água. E nos dois casos, as camadas são sobrepostas e simultâneas. E como a história humana é muito longa, nós historiadores dividimos esse tempo em períodos de diferentes durações e que a gente dividiu em 5 períodos históricos. A divisão mais usada tem 5 tempos de diferentes durações: a pré-história, a Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Essa divisão, marcada por eventos importantes, nos ajuda a localizar os fatos históricos nesse tempo. Porém, nós historiadores criticamos bastante essa linha do tempo porque ela foi feita há mais de 200 anos por historiadores europeus, levando em consideração a sociedade europeia. E por isso a gente critica. Por quê? Porque outros povos têm eventos tão importantes quanto. Então, outras linhas do tempo podem e devem ser feitas levando em consideração as outras sociedades. E como a gente agora já sabe a importância do tempo e os períodos históricos, está na hora da gente ver o que nós vimos na aula de hoje. A importância do tempo para o estudo da história. Vimos os diferentes calendários e as formas de contar o tempo. Vimos o tempo da natureza, o cronológico e o histórico. Vimos o tempo de curta, média e longa duração. E vimos a linha do tempo e os períodos históricos. Nossa aula vai ficando por aqui, mas eu quero deixar um desafio para vocês. Um desafio que agora que você já sabe sobre a importância do tempo, refletiu sobre o tempo, a importância dos calendários, os marcos históricos e os períodos históricos, meu desafio é: relembre os acontecimentos de sua vida, escolha um que tenha marcado sua história, um antes e um depois, e faça a linha do tempo da sua vida. Nossa aula fica por aqui e eu espero que vocês tenham gostado e observe o tempo de outra forma agora. Agora, nos veremos numa próxima aula. Tchau!